Vamos sentar, por favor. Reabertos os trabalhos da sessão, o senhor ministro Eros Grau já nos traz o seu voto vista em mesa no HC 91.591. Com a palavra, o ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu pedi vista, e depois regimental, depois vista em mesa, porque fiquei preocupado com dois aspectos. Um que eu já manifestei, de certa forma, no meu voto no inquérito 2245, voto vencido, aliás, mas verifiquei o seguinte, que quando o juiz recebeu a denúncia, ele era competente. No nosso caso aqui, nesse caso. Ele poderia, posteriormente, se fosse o caso, remeter ao Supremo e o Supremo decidiria sobre eventual cisão do processo. Essa questão me parece estar superada, até porque o parlamentar, que seria um dos codenunciados, parece que já tem uma ação penal em curso aqui pelo Supremo. A outra questão respeita ao prazo. Mas é que, na verdade, aqui não há prazo, a denúncia poderia ser oferecida. Eu não teria dúvida nenhuma, ela poderia ser oferecida, inclusive, alguns dias depois, não havia um vencimento de prazo. Se tratasse de um prazo fatal, para que fosse protocolado um recurso, uma contestação, uma manifestação com prazo, eu teria razões para não acompanhar o ministro relator. Mas, no caso, efetivamente, a situação não justificaria. Eu acompanho o ministro Marco Aurélio. Também para indeferir a ordem. Ministro Carlos Brito. Acompanho o relator. Também para indeferir a ordem. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também acompanho o relator, mas eu só gostaria de tentar justificar o procedimento da juíza que recebeu a denúncia. Há certas situações que só as pessoas que se encontram em determinados lugares são capazes de sentir as dificuldades das circunstâncias. A magistrada tinha diante de si esse dilema: ou recebia a denúncia, para a qual ela era competente naquele momento, naquele dia, ou no dia seguinte, cessada a sua competência, teria que remeter os autos a esta corte. Se ela não recebesse a denúncia, ela poderia ser criticada pelo fato de ter deixado, naquele dia, de examinar a denúncia só para escapar do ato que ela teria que enfrentar do recebimento da denúncia. Como ela recebeu a denúncia, agora também pode ser eventualmente criticada porque recebeu a denúncia, etc., etc. Que naquelas circunstâncias tampouco parece ser alguma coisa surpreendente, porque afinal de contas era a juiz que acompanhou inteiramente o inquérito. Mas esta questão não está em jogo. Está em jogo era simplesmente a questão da competência que estava preventa. Ela era competente para ação penal, e a ação penal só surgiu após o recebimento da denúncia, de modo que a chamada distribuição, né, na verdade não era a rigor uma distribuição, mas simplesmente o registro do encaminhamento por prevenção da ação penal ao juízo que já estava previsto, cuja competência já estava prevista para aquele caso. Por essas razões, eu também acompanho inteiramente o voto do ministro relator. Ministro Gilmar não está aí. Ministro Celso de Mello. Ministro Marco, sim. Senhora presidente, eu realmente, ouvindo de modo atento, enfim, as ponderações constantes do voto do eminente ministro relator e agora do eminente ministro César Peluso, eu realmente constato que o oferecimento da denúncia
e o recebimento da peça acusatória ocorreram em momento que antecedeu a própria diplomação do deputado federal José Genuíno. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, deparando-se com situações como essa, tem entendido que, sendo ainda competente a autoridade judiciária para a prática de atos decisórios em determinado procedimento penal, ainda que sobrevenha em momento posterior à diplomação, há que se examinar a questão em face do momento em que é praticado o ato questionado. Na verdade, não há uma relação de contemporaneidade entre o ato de recebimento da denúncia e a diplomação. Ao contrário, o recebimento da denúncia registrou-se em momento precedente ao da diplomação. E a diplomação, é o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição, é o marco que registra o instante mesmo em que o Supremo passa a ter competência originária para procedimentos penais instaurados contra membros do Congresso Nacional. Daí porque o plenário dessa Corte, em vários precedentes, lembro-me de um de que fui relator da reclamação 1861 no Maranhão, o Supremo Tribunal Federal entendeu aí sim usurpada a sua competência penal, porque o oferecimento da denúncia deu-se no momento em que já falecia a atribuição ao representante do MP de primeira instância. E o recebimento dessa peça acusatória também verificou-se no instante em que já ocorrera a diplomação. Por isso, senhora presidente, eu, considerando esses dados de ordem temporal, eu acompanho o eminente ministro relator. Ministro Sepúlveda pertence. O eminente relator. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, indeferiu a medida cautelar no habeas corpus 91.591. Ministro Marco Aurélio, há mais 4 medidas cautelares e eu acredito que são semelhantes? São semelhantes. Sempre 420, não é? Podemos apregoá-las em conjunto. Em conjunto? Eu vou fazer isso, então. Medida cautelar em habeas corpus 91.592, paciente Cristiano de Melo Paz. Medida cautelar em habeas corpus 91.593, paciente Ramon Horlerbach Cardoso. Medida cautelar em habeas corpus 91.605, paciente Márcio Alaor de Araújo. Sempre o coator é o relator da ação penal 420. E ainda, medida cautelar em habeas corpus 91.595, paciente Rogério Lanza Tolentino. Pois não? Os casos são absolutamente idênticos, mas eu queria só ponderar que o 91.605, o argumento, eu sou impetrante, o argumento é um pouco diferente. Os fatos são os mesmos, mas até, de certo modo, foi versado pelo ministro Eros Grau, que é a questão da petição, da denúncia ter sido oferecida após as 18 horas, quando o regimento do tribunal lá diz que os atos só podem ser praticados só podem ser protocoladas as petições até as 18 horas, e o segundo fundamento, que é o da celeridade, que inclusive suscitou algum debate com o ministro Gilmar. O que se sustenta no habeas corpus é que a juíza teve para examinar a denúncia de 37 páginas, baseada num laudo de mais de 150 páginas com certeza, e talvez mais de 2.000 folhas, são 7 ou 8 volumes, o processo está aí. Ela recebeu e devolveu em 30 minutos, 32 minutos para ser exato, e que, portanto, não poderia ter justificado. Esses são os argumentos, me parece, diferentes do caso que acabou de ser julgado. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. O eminente relator certamente terá apreciado todos esses aspectos. O ministro Marco Aurélio Doutor, entende por favor, o senhor representa... Rogério Lanza Tolentino, no final 595.
Rogério Lanza Tolentino. Pois não, doutor Paulo Sérgio Abreu e Silva. Perfeitamente. O eminente ministro relator, disse no início do voto, da explanação, que os habeas corpus seriam semelhantes. No caso do Rogério Tolentino, é completamente diferente de tudo aquilo que foi impetrado. Por quê? Ele foi acusado pela Procuradoria da República em Minas Gerais de haver cometido um empréstimo fraudulento e simulado. Ele está no 299. Pois não. Mas acontece que no final do habeas corpus, nos documentos 6 e 7, nós demonstramos que os empréstimos existiram, os empréstimos estavam calcionados por um CDB no mesmo valor do empréstimo. Pois não, doutor. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Presidente, devo reconhecer que os advogados que assomaram à tribuna têm arte. Conseguiram sustentar, né, as iniciais Ainda que brevemente. das impetrações, né? Ainda que brevemente. Reitero, presidente, que já apreciamos as matérias, sendo que, em relação ao 595, não podemos, como que, no habeas corpus, julgar a própria ação penal. No primeiro habeas, 91.592, duas são as causas de pedir: a ilegitimidade do Ministério Público, que não poderia ofertar a denúncia, e também a incompetência do juízo no que a recebeu. No habeas 91.593, nós temos a ilegitimidade do Ministério Público, que atua junto à primeira instância, e que atuou, e também a incompetência do juízo para receber a denúncia. No habeas 91.595, com a peculiaridade ressaltada da tribuna e que diz respeito à matéria de fundo da ação penal, há também a articulação em torno da duplicidade de ações, tendo em conta o inquérito, ainda inquérito, relativo aos 40 denunciados e a ação penal que surgiu ainda em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estou, presidente, e temos ainda o 91.605, foi apregoado também? 91.605. Sim, versa-se a legitimidade ativa do Ministério Público e a incompetência do juízo. Estou indeferindo, né, as liminares pleiteadas. O eminente relator indefere as medidas cautelares em todos os habeas corpus chamados a julgamento. Há divergência? O tribunal, à unanimidade, indeferiu as medidas cautelares nos termos do voto do relator. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, a extradição número 1015. Não está o ministro Joaquim. É que ele estava impedido nesse caso, ele deve estar voltando. Então, vamos chamar um outro. Ministro Celso de Mello, extradição 1039, requerente Governo da República Federal da Alemanha, extraditando Bernd Dieter Kremer. Senhor presidente, eu farei um resumo, se os eminentes ministros pretenderem, eu poderia proceder à leitura do voto, mas a questão é simples. Trata-se de extradição instrutória, requerida pelo Governo da República Federal da Alemanha, inexistente tratado de extradição. O governo alemão prometeu reciprocidade ao Estado brasileiro. Efetuada a prisão cautelar do extraditando, delegou-se competência à Juiz Federal da Seção Judicial do Rio, que o interrogou. Por intermédio de defensora, produziu-se impugnação ao pedido de extradição. Basicamente, são os seguintes os pontos em que se apoia a defesa. Primeiro, inviável o atendimento, porque inexistente tratado de extradição.
Segundo, inexequibilidade da promessa de reciprocidade, porque a lei fundamental de Bonn veda, de maneira genérica, em seu artigo 16, número 2, a extradição de quaisquer alemães. 3, a ausência de elementos probatórios que demonstrem a participação do extraditando na prática delituosa e inconsistência dos depoimentos incriminadores prestados por outras pessoas que foram ouvidas no procedimento penal alemão. Descrição vaga e imprecisa do delito atribuído à hora extraditando e impossibilidade da extradição pelo fato de ser casado com brasileira e possuir filho brasileiro. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Procuradora-Geral, doutora Cláudia Sampaio Marques, parecer aprovado pelo eminente Procurador-Geral da República, manifestou-se pelo deferimento integral do pedido, em parecer assim emendado. Extradição formulada pelo governo alemão, suposta prática de branqueamento de capitais, alegações da defesa, improcedência, dupla tipicidade, prescrição, inocorrência, observância do previsto no artigo 80 da Lei 6.815 de 80, parecer pelo deferimento do pedido de extradição. Eu também, senhora presidente, eu defiro integralmente, sem quaisquer restrições, este pedido de extradição. Trata-se do denominado crime de lavagem de dinheiro, cometido no período que vai até 2002, quando cessaram as práticas delituosas. Demonstrou-se claramente, no parecer da Procuradoria-Geral da República, que, quer em face da legislação penal brasileira, quer em face do direito alemão, não se consumou a prescrição penal. Mesmo, de qualquer maneira, essa não foi uma arguição deduzida pela defesa, mas analisou-se também a questão da dupla punibilidade. Registra-se a dupla tipicidade no caso, considerada a data dos eventos delituosos. O problema da inexequibilidade da promessa de reciprocidade não procede por uma razão simples. Invocou-se um precedente da lavra do eminente ministro Joaquim Barbosa, mas de todo inaplicável ao caso. Por quê? O Supremo entendeu que é inexequível a promessa de reciprocidade formulada pelo governo alemão quando o extraditando é brasileiro naturalizado. E isso por quê? Porque a lei fundamental de Bonn proíbe, ainda que não de maneira absoluta, porque ela contém duas exceções, a extradição de alemães. Ela permite a extradição de alemães para os países integrantes da União Europeia e permite também a extradição de alemães quando se cuidar do ato de entrega ao Tribunal Penal Internacional. Mas, com a exceção dessas duas hipóteses, no mais, não se entregam alemães em sede extradicional. Mas, no caso, o extraditando é súdito alemão, não se naturalizou brasileiro. Quanto à súmula 421, o Supremo entende-a compatível com o sistema constitucional, e ontem mesmo, em 2 casos de que foi relatora a eminente ministra Carmen Lúcia, um dos quais requerido pela própria República Federal da Alemanha e outro pelo Reino da Espanha, o Supremo reafirmou a subsistência da súmula 421, que não impede a extradição, ainda que se cuide de estrangeiro casado com brasileira e ou pai de filho brasileiro. Então, Vossa Excelência defere. Eu, portanto, defiro, senhora presidente, mesmo porque não se pode discutir, como ele pretende sustentar negativa de autoria, não se pode discutir a questão da prova, e a extradição é meramente instrutória. Há divergência? O Tribunal, à unanimidade, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Agora, ministro Joaquim, chama a julgamento a extradição 1015, requerente o Governo da República Federal da Alemanha, extraditando Ali Mohamed Ahmad. Trata-se de pedido de extradição formalizado pelo governo da Alemanha, por meio de nota verbal número tal, e com base em promessa de reciprocidade contra Ali Mohamed Ahmad ou Ahmed Jesus David Alfonso, ou ainda Ahmad Ali, de alcunha Kadi ou El Kadi, de data de nascimento desconhecida, nascido em Ezerta, Líbano, e de nacionalidade também desconhecida. Consta dos autos cópia do mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Düsseldorf, informando que o estrangeiro é acusado da prática de
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e de formação de quadrilha. Eu decretei a prisão preventiva do extraditando, que se encontra atualmente recolhido nas dependências da Polícia Federal em São Paulo. A defesa do extraditando lançou dúvidas sobre a correta identificação deste. Mas a Polícia Federal informou que, após a elaboração de laudo de perícia papiloscópica, comprovou-se que o preso era mesmo a pessoa procurada pelo governo alemão. O laudo se encontra juntado aos autos. A defesa técnica informou por petição que o extraditando está cumprindo pena de 6 anos de reclusão, com sentença não transitada em julgado por prática de crime tipificado no artigo 12 da Lei de Tóxicos. Desde outubro de 2002, encontrava-se em livramento condicional quando foi preso. Diante dos reiterados pedidos de liberdade formulados pela defesa, com base no excesso de prazo, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no qual opinou pela manutenção da custódia cautelar. A prisão foi mantida com suporte nos precedentes dessa Corte, no sentido de que a formalização do pedido de extradição prejudica a alegação de excesso de prazo. Dessa decisão, houve interposição de agravo regimental, ao qual essa Corte, por unanimidade, negou o provimento. Alega a defesa, em primeiro lugar, a ausência do preenchimento de requisito obrigatório para a regularidade do pedido de extradição, consistente na ausência de tratado de extradição entre o governo da Alemanha e o do Brasil. Alega também a ausência dos documentos obrigatórios previstos na Lei de Regência, a ausência de indicação precisa da identidade do extraditando, pois o nome do extraditando é comum em seu país de origem. Requer o indeferimento do pedido de extradição e a expedição de alvará de soltura. A Procuradoria-Geral da República requereu a convenção do julgamento em diligência para solicitar ao Estado requerente o envio dos textos de lei que fixam o máximo da pena imposta a cada um dos delitos integrantes do pedido de extradição para eventual exame da prescrição. Em atendimento ao que foi requerido, expediu-se ofício ao Ministro da Justiça para que providenciasse tais informações. A defesa requereu ainda a revogação, mais uma vez, da prisão que foi indeferido. Posteriormente, juntou-se aos autos o ofício do Ministro da Justiça com as informações solicitadas nas diligências. Por fim, a Procuradoria-Geral opina pelo deferimento da extradição, condicionando-se a sua execução à conclusão do processo a que responde o extraditando perante a Justiça brasileira. É o relatório, senhor presidente. Para uso da palavra pelo extraditando, Dr. Meiri Daichum. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores ministros. Só umas pequenas ponderações acerca do narrado pelo excelentíssimo relator. Com relação à divergência do nome, há que se salientar que foram 11 os pedidos de extradição formulados pelo governo da Alemanha junto ao Brasil. Pedidos esses que ensejaram, em São Paulo, a uma mega operação da Polícia Federal com 8 meses de investigação, culminando com a prisão de 18 pessoas. E o extraditando não se encontrava dentre essas pessoas. O verdadeiro nome do extraditando é Ali Qassem Ahmadi. As denúncias partiram na República da Alemanha de 2 libaneses, também naturais da cidade de Hazerta, no Líbano, Ali Haidar Ahmed e Mohamed Zweiter, que se utilizava do nome de André Fogali. Dos nomes declinados, extradição 1003, Abdul Menem. Extradição 998, Hatem Balot. 1010, Haysam Hussein Diab. 1002, Majed Shams. 1001, Hassan Shams. 1000, Mohamed Khalil Shams. 1024, Abbas Hussein Diab. E extradição 999, Hassan Ahmad Diab, toda sob a relatoria do excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa. Em nenhuma, absolutamente em nenhuma, se apresentou um ponto de divergência em relação aos nomes declinados, apenas em relação ao nome do extraditando. O testemunho do denunciante no estado requerente, Ali Haidar, foi juntado pela defesa nos autos cópia fiel do depoimento, devidamente traduzida. E ele narra, nesse depoimento, um laço sanguíneo
de primo com o extraditando Ali Mohamed Ahmad. Seria por demais forçoso reconhecer que ele tivesse que confundir o nome do próprio primo e declinar um nome diverso. Somado a esse fato, 11 foram os nomes declinados, sem nenhum equívoco em nenhum deles. E todos esses 11 nomes, pessoas naturais da mesma cidade no Líbano. A pessoa de Ali Mohamed Ahmad seguramente diverge de Ali Qassem Ahmad, que é o extraditando que se encontra preso e que possui RNE no país, devidamente expedido pela Polícia Federal. Era essa a explanação que tinha que se fazer com relação à divergência do nome. Muito obrigado, excelentíssimo ministro. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhora Presidente, o pedido funda-se na nota verbal número 429 e em promessa de reciprocidade oferecida pela República Federal da Alemanha, nos termos do artigo 76 da Lei 6.815, e reúne, a meu ver, todas as condições de admissibilidade exigidas por esse diploma legal. Preliminarmente, não merece prosperar a alegação da defesa de que a mera promessa de reciprocidade é insuficiente para autorizar pedido de extradição. Tanto a Lei 6.815 admite a extradição com base em promessa de reciprocidade, como a jurisprudência desta Corte é pacífica neste sentido, se a promessa de reciprocidade tem condições legais de ser cumprida pelo Estado requerente. Cito vários precedentes nesta linha. No caso em análise, a extradição pode ser deferida com base em promessa de reciprocidade, porque foi esta formalmente transmitida via diplomática, como requer a legislação. Também não procede a alegação da defesa do extraditante de que o pedido não atende às formalidades legais. Consta dos autos a formalização pela via diplomática do pedido de extradição, acompanhada de mandado de prisão, decretada pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, para que o extraditando responda pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e formação de quadrilha cometidos entre março e julho de 2001. O pedido fez-se acompanhado dos dispositivos legais do direito alemão referentes ao crime, à pena e à prescrição, tudo devidamente autenticado e vertido para o vernáculo, em observância aos dispostos no artigo 80 e no artigo 82 da Lei 6.815. O mandado de prisão contém as indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando, tendo sido expedido pela autoridade competente, ou seja, o Tribunal da Comarca de Düsseldorf. Há que se mencionar ainda que o pedido de assistência judicial em matéria penal foi firmado pelo procurador-chefe de Düsseldorf. Da análise das folhas supraludidas, vê-se que os delitos de tráfico de entorpecente e formação de quadrilha, ocorridos entre março e julho de 2001, estão precisamente descritos, não incidindo, portanto, qualquer vício decorrente de eventual inobservância do artigo 80. Os textos legais relativos ao pedido formulado foram juntados e permitindo a esta Corte a correta compreensão quanto à legalidade da pretensão. Argumenta a defesa que a Constituição Federal Alemã, em seu artigo 12, parágrafo 3º, permite a aplicação da pena de trabalhos forçados e também a pena de morte, o que afronta a Constituição brasileira. É imperioso consignar que não existe a possibilidade aventada pela defesa de vir a ser aplicada ao extraditando a pena de trabalhos forçados por parte do Estado requerente, eis que a nota verbal 429 é expressa ao consignar que o Estado requerente observará o disposto no artigo 91 da Lei 6.815, segundo o qual o extraditando não pode receber penas incompatíveis com o sistema brasileiro. Ainda assim, a entrega do extraditando ao país requerente ficará subordinada ao compromisso de operar-se a comutação da pena corporal ou de morte em pena privativa de liberdade. Por fim, não procede a alegação de que pairam dúvidas sobre a correta identificação do extraditando, que seria violação ao artigo 80 da lei. As diligências cumpridas em atendimento ao requerimento da defesa revelaram que as impressões oriundas de cópia de documento proveniente da Embaixada da Alemanha são idênticas àquelas fornecidas pelo extraditando à Polícia Federal. O laudo de perícia papiloscópica comprova que Ali Qassem Ahmad
preso pela polícia brasileira, é a mesma pessoa procurada pelo governo alemão no bojo deste pedido de extradição. A respeito da identificação do extraditando como sendo a pessoa objeto do mandado de prisão expedido pela Justiça da Alemanha, transcrevo o trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz o seguinte, aspas, as folhas tais têm-se os detalhes da operação de comercialização do entorpecente, bem como menção aos depoimentos prestados pelos demais envolvidos, onde houve a identificação do acusado como o fornecedor da cocaína por meio de diversas fotos que lhes foram apresentadas. A voz do extraditando foi reconhecida em gravações de conversas telefônicas e sua atuação e posição dentro da organização criminosa foram confirmadas por ex-comparsas. Fecha aspas. Somando-se a este conjunto probatório, foram anexados aos autos as fotografias e as impressões digitais enviadas pelo governo alemão, permitindo-me concluir que não há dúvidas quanto à correta identificação do extraditando para os fins pretendidos neste processo. Sobre o requisito da dupla tipicidade, na legislação penal brasileira, o crime imputado ao extraditando encontra atualmente correspondência nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, a atual Lei de Entorpecentes. Igualmente, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Pela lei alemã, é de 20 anos o prazo de prescrição de delitos cuja pena máxima exceda a 10 anos. No caso do tráfico de entorpecentes e do crime de associação para o tráfico, as penas mínimas combinadas são de 1 ano e de 5 anos, respectivamente, e a máxima de 15 anos para ambos. Deste modo, aplica-se a prescrição pelo tempo máximo de 20 anos. À luz da legislação brasileira, do mesmo modo, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que a pena máxima do crime de tráfico é de 15 anos e do crime de associação é de 10 anos, alcançando-se, portanto, a prescrição em 20 anos do segundo e do segundo em 16 anos. Tendo em vista que o extraditando responde a processo no Brasil e respeitando o disposto no Estatuto do Estrangeiro, artigo 89, a extradição só será executada após a conclusão do processo ou cumprimento da pena aplicada, cabendo ao Presidente da República dispor de outra forma. Concluo, senhora Presidente, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República para deferir o pedido de extradição de Ali Mohamed Ahmad, ressalvando apenas que deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil por força da extradição. É como voto. O ente relator defere o pedido extradicional. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos termos do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência é relator da extradição 1045, requerida pelo governo do Paraguai, sendo extraditando Blas Alfredo Vallejo Solis. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição do nacional paraguaio Blas Alfredo Vallejo Solis, ou Blas Alfredo Vallejos, com fundamento em tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, promulgado pelo decreto 16925, de 27 de maio de 1925. A solicitação baseia-se na ordem de captura AI número tal, de 13 de 9 de 2004, emitida pelo Poder Judiciário de Luque, Paraguai, em razão, entre aspas, da rebeldia, ou seja, fuga do extraditando, acusado da prática de associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 239 do Código Penal paraguaio. Decretei a prisão preventiva do extraditando em 25 de 5 de 2006, a qual foi efetivada em 6 de 6 de 2006, conforme noticiado pelo aviso número tal do Ministro de Estado da Justiça. Em 20 de 7 de 2006, a presidente desta Corte delegou o interrogatório do extraditando a um dos juízes da Seção Judiciária de São Paulo, sendo os autos distribuídos à 7ª Vara Federal Criminal, a qual, após regular citação, procedeu à inquirição do extraditando em 25 de 8 de 2006. O instrumento de mandato foi juntado às folhas tais e a defesa técnica às folhas tais. Aberta a vista dos autos ao Ministério Público Federal, este manifestou-se em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando
Barros e Silva de Souza, pela procedência do pedido, observado o artigo 67 da Lei 6.815 de 80, em virtude de estar extraditando, respondendo a processo no país por fatos diversos. Em 21 de 11 de 2006, determinei a vinda dos autos, aos autos de traduções de textos legais paraguaios ainda faltantes, os quais foram posteriormente juntados às folhas tais. A seguir, a Procuradoria-Geral da República reiterou a sua manifestação quanto à procedência do pedido. A defesa, embora intimada, quedou-se silente. Este é o relatório. Posso prosseguir? Desculpe, Vossa Excelência, eu estava fazendo uma distribuição. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Obrigado. Senhor presidente, o pedido de extradição do cidadão paraguaio Braz Alfredo Valerros Solis, ou Braz Alfredo Valerros, preenche os requisitos formais e materiais para o seu deferimento. Com efeito, encontram-se encartadas nos autos as necessárias peças processuais, devidamente traduzidas para o vernáculo, as quais atende o disposto no artigo 80 do Estatuto Estrangeiro, bem assim no artigo 2º do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Paraguai. Dentre elas, acham-se A, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do requerido; B, cópia da denúncia na qual constam informações precisas sobre local, data, natureza e circunstância do fato criminoso e identidade do extraditando; C, cópia dos textos legais relativos ao crime, à pena e à prescrição. A denúncia formulada pelo Ministério Público Paraguai descreve a participação do extraditando na preparação, financiamento e execução de atividade de exportação de cloridrato de cocaína do Paraguai para os Países Baixos. Da peça acusatória, consta que o extraditando reservou e retirou na agência de viagens Palma Travel SRL as passagens aéreas de Mirna Dolores Cabral, encarregada do transporte de entorpecente escondido na bagagem para o exterior, com destino a Amsterdã, em Holanda, em voo da Varig. A prisão desta, com a apreensão de 4,419 kg de cloridrato de cocaína, em 12 de 8 de 2004, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, deu ensejo ao início de uma intensa investigação policial, em que se obteve, a partir do cruzamento de telefonemas dos envolvidos, informações que corroboram os depoimentos colhidos relativamente a datas, locais e circunstâncias nas quais a droga teria sido ocultada na estrutura da mala de viagem de Mirna Dolores. A partir das investigações, apurou-se ainda o envolvimento extraditando em diversas outras viagens suspeitas, igualmente descritas na denúncia, que revela o mesmo modus operandi no tocante ao tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Os fatos narrados, como se vê, possuem dupla tipicidade, eis que previstos na legislação pátria, ou seja, nos artigos 33 e 41 da Lei 11.343 de 2006, outrora tipificados no artigo 12 e 18.1 da Lei 6.368 de 76. Os artigos 26 e 29 do Código Penal Paraguaio, que tratam da tentativa e do concurso de pessoas, por sua vez, encontram correspondência, respectivamente, nos artigos 14, 2 e 29 do Código Penal Brasileiro. Não obstante a constatação supra, colho dos autos que a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Paraguai imputa ao extraditando apenas a prática do crime disposto no artigo 239 do Código Penal daquele país, qual seja o delito, entre aspas, de associação criminosa, que possui a seguinte redação. Transcrevo aqui o artigo 239, em que se define e tipifica o delito de associação criminosa no Código Penal paraguaio. Em face disso, a extradição do requerido deve ser analisada sob o ângulo do crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, correspondente ao artigo 14 da Lei 6.368 de 76, e não sob o enfoque do tráfico internacional de entorpecentes. Sob essa perspectiva, configura-se também a dupla tipicidade, não ocorrendo a incidência da prescrição, seja pela lei brasileira, seja pela legislação paraguaia, uma vez que os fatos imputados ao extraditando ocorreram em 12 de 8 de 2004. Com efeito, a lei brasileira prevê para o delito em tela a pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, de 3 a 10 anos de reclusão, preceito secundário idêntico em ambas as leis de referência aqui citadas, o que resulta, segundo o artigo 109.2 do Código Penal, no prazo prescricional de 16 anos,
Portanto, a prescrição, segundo a nossa legislação, ocorreria apenas em 11/8/2020. Segundo a legislação paraguaia, a prescrição do crime de associação criminosa tem prazo idêntico à reprimenda máxima em abstrato prevista para o tipo, ou seja, 5 anos. E eu aqui transcrevo o artigo 102 do Código Penal paraguaio, onde se assenta exatamente este prazo prescricional. Então, digo eu, senhor presidente, que nesses termos a prescrição ocorreria, segundo a legislação paraguaia, apenas em 18/8/2009, não havendo nos autos qualquer alusão a eventuais causas de suspensão ou interrupção. Então, em razão do exposto, defiro o pedido de extradição para que o extraditando se veja processado pelo crime de associação criminosa, sem prejuízo do disposto no artigo 67 da Lei 6.815 de 80, porque está sendo processado também no Brasil por outros fatos, e observada a detração, como sempre bem assinala o eminente ministro Joaquim Barbosa. É como voto, senhor presidente. Portanto, o eminente relator encaminha pelo deferimento do pedido extradicional. Há divergência? O tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido extradicional nos termos do voto do relator. Extradição número 1058, de que é relator o ministro Carlos Brito, requerente à República Federal da Alemanha, extraditando Marcel Kruse. Senhora Presidente, cuida-se de pedido de extradição instrutória, com promessa de reciprocidade, formulado pelo governo da Alemanha por via diplomática. Pedido que tem por objeto entregar ao Estado requerente o cidadão Marcel Kruse, de nacionalidade alemã. Informo que deferiu o pedido de prisão preventiva, cujo cumprimento se deu em 14 de setembro de 2006, sendo que o extraditando ficou recolhido na Superintendência da Polícia Federal em Belém. Na sequência, deleguei competência à Justiça Federal daquele Estado para a realização do interrogatório. Ocasião em que o extraditando, devidamente qualificado pelo juízo da Terceira Vara Federal paraense, fez uso do seu direito ao silêncio, o que se deu após entrevista reservada com seu defensor antes da audiência. Cumprindo referir que, nessa mesma oportunidade, a defesa técnica sustentou a intenção do acusado de se defender das acusações somente perante as autoridades alemãs. Informo que o extraditando apresentou defesa prévia por meio de advogado devidamente constituído. Ao fazê-lo, reiterou o interesse de se defender das acusações em território alemão e afirmou não ser verdadeira a alegação de que se encontraria em fuga, dado que saiu livremente do seu país. Aduz que firmou o contrato de engajamento militar, etc., etc., e esclarece que naquela unidade de elite do exército francês adotou o nome de Michael Camp, nome que se lê do documento militar exibido aos agentes federais brasileiros no momento da prisão, o que poderia até suscitar dúvida quanto à identidade do extraditando. Nada obstante, longe de pretender questionar a identidade do acusado, o patrono da defesa afirma categoricamente que o extraditando, aspas, pretende comparecer perante as autoridades judiciárias do seu país de origem, de modo a responder e poder se livrar solto das acusações que lhe estão sendo imputadas, pois acredita que, mediante a sua apresentação no território alemão, ficará descaracterizado o estado de fuga que se lhe motivou a prisão preventiva lá decretada, pelo que requer celeridade na tramitação do feito. Dou seguimento ao relato para consignar que a Procuradoria-Geral da República requeriu diligências complementares, diligências que visaram a corrigir a instrução do processo com relação aos casos 4 e 5, crimes de ofensa corporal perigosa, donde o aviso número tal, mediante o qual o ministro da Justiça anexou documentos complementares. Aberta a nova vista dos autos do Ministério Público, este insistiu, em 23 de janeiro de 2007, na necessidade de produção dos documentos antes requeridos, casos 4 e 5, acrescentando que se faz imperiosa a juntada de cópia do texto legal alemão, que fixa o máximo da pena que pode vir a ser imposta ao extraditando pela prática do crime de roubo, dado que se refere, em boa verdade, tão somente aos casos 1 a 3 do pedido extradicional. Já me encaminhando para o desfecho, afirmo que o Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça encaminhou cópia da nota verbal recebida da Embaixada da Alemanha. Notem que o Estado requerente informa que o pedido extradicional se resume agora aos casos
1 a 3, crimes de roubo e sequestro. Na sequência, sobreveio o parecer da Procuradoria-Geral pelo indeferimento da extradição. Isto porque o Estado requerente, devidamente notificado, deixou de anexar aos autos a mencionada cópia do texto legal alemão que estabelece a pena máxima para o crime de roubo. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, o exame da regularidade formal da presente extradição se resume agora aos casos de 1 a 3, crimes de roubo e sequestro. Isto ante a desistência do Estado alemão quanto aos casos 4 e 5, crimes de ofensa corporal perigosa, tudo nos termos da respectiva nota verbal. Eu peço vênia para discordar do Ministério Público por entender que o pleito extradicional atende aos requisitos do artigo 80, sem incidir nos óbices do artigo 77 da Lei 6.815. Daí porque assinalo o seguinte: o feito conta com a promessa de reciprocidade, exigida pelo artigo 76 do Estatuto do Estrangeiro. De se ver ainda que as condutas delituosas foram supostamente cometidas em território alemão e a prisão preventiva foi autorizada pelo Tribunal da Comarca de Neubrandeburgo, folhas 11. Decisão essa que descreve o local, a data, a natureza, as precisas circunstâncias dos fatos que, em tese, configuram crime. Da mesma forma, é possível concluir que o extraditando, é de se concluir que o extraditando foi regularmente identificado pelo juiz da Terceira Vara Federal de Belém, por ocasião do respectivo interrogatório, valendo ressaltar que os dados de identificação apresentados pelo governo requerente conferem com as informações prestadas em juízo pelo próprio extraditando. Vou ler, em síntese, os fatos justificadores, vou retratar os fatos justificadores do presente pedido de extradição. Aspas. No dia 21 de 6 de 2002, às 13h30, diante da vítima Mário Bairro na Expulsa Strabe, em Neubrandeburgo, os acusados Brast e Kruse bateram Mário Bairro e o forçaram a subir ao seu veículo. Eles deram voltas de carro, o ameaçaram e o perguntaram onde tinha seu dinheiro. Antes lhe haviam fechado os olhos mediante um adesivo e lhe haviam atado as mãos. Durante o seu sequestro, um dos arguidos subtraiu da casa da vítima dinheiro e um telefone móvel. No dia 23 de 10 de 2002, às 20h, o entretanto condenado Rony Brast e o acusado Chris entraram na casa de Martin Zinlonka, na rua Richard Wagner, Strabe 17. A porta lhes foi aberta pelo Siebert, que depois foi vítima. Depois de abrir a porta, o acusado deu imediatamente um pontapé no rosto de Sebastião Siebert. Sob o efeito desta agressão física, o condenado Brast e o acusado Cruz exigiram da vítima a entrega de dinheiro e do telefone móvel. Quando, pouco tempo depois, o locatário Martins Elonca chegou à casa, foi agredido imediatamente pelo acusado Cruz, mediante outro pontapé contra seu nariz, e foi arrastado para dentro da casa. E por aí se faz uma descrição minudente das lesões corporais perpetradas pelo acusado Cruz. E a vítima, Siebert, em consequência da agressão, teve de entregar 2 telefones móveis e outros bens. Muito bem, por essas condutas, senhora Presidente, penso não ser possível acolher em toto a pretensão do Estado requerente. Digo isto porque o governo alemão pretende imputar ao extraditando, em concurso formal, os crimes de sequestro e de roubo. E nós sabemos que no Brasil tais condutas se resumiriam ao delito de roubo qualificado. Inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. Leio. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. E ainda o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 157 do CP. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Delito qualificado, penso, que absolve o crime de privação da liberdade ou de sequestro, a linha 1 do artigo 239 do Código Alemão. Nessa contextura, é do meu pensar que se mostra atendido o requisito da dupla tipicidade, porém, tão somente com relação ao crime de roubo. Esse foi o entendimento fixado por este nosso tribunal no julgamento da extradição 543, relator ministro Moreira Alves, extradição 931, relator ministro César Peluso, entre outras. Dito isto, senhora Presidente, analiso a eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, leio o artigo 249 do Código Penal alemão. Artigo 249, roubo. Quem, mediante violência contra uma pessoa
ou por ameaças contra a integridade física ou a vida da pessoa, subtrair uma coisa móvel alheia com a intenção de apropriar-se da coisa ou de entregá-la a um terceiro ilicitamente, é punido com a pena privativa de liberdade de pelo menos 1 ano. Em casos menos graves, a pena privativa da liberdade é de 6 meses até 5 anos. Neste passo, peço uma atenção especial. É que a Procuradoria-Geral da República opinou no ponto pelo indeferimento da extradição. E o fez porque o Estado requerente, repito, deixou de fornecer cópia do texto legal que fixa o máximo da pena que possa vir a ser imposta ao extraditando, estou lendo entre aspas, pela prática do crime de roubo, dado pertinente à verificação dos requisitos de procedibilidade dos casos 1 a 3, fato que impediria a análise da prescrição. Todavia, entendo que a documentação acostada aos autos é suficiente para deferir a extradição. Aliás, como pretende o próprio extraditando. Vê-se que, para a modalidade menos gravosa do crime de roubo, a previsão expressa de pena máxima, 5 anos. Ou seja, se o caso é de roubo menos grave, a pena de prisão varia entre 6 meses e 5 anos. De veras, ainda que as condutas narradas fossem passíveis de enquadramento na figura típica do crime de roubo menos grave, entre aspas, cuja pena máxima é de 5 anos, possível é concluir pela não prescrição. E a razão é simples. Nos termos do artigo 78, 3.4 do Código Penal alemão, para uma pena máxima de 5 anos, a prescrição ocorre também em 5 anos, prazo que ainda não terminou, já que os fatos datam de 21 de 6 de 2002 e 23 de 10 de 2002 e 16 de 1 de 2003. E o curso desse mesmo prazo prescricional ficou suspenso desde o dia 6 de 9 de 2006, data do requerimento formal da extradição, folhas 2. Tudo a demonstrar que não houve a prescrição e que se mostra desnecessário exigir do governo requerente uma previsão de pena máxima, quando esta, aparentemente, nem sequer existe. Em nota de rodapé, interpretação diversa implicaria a ilação de que, nos casos de crime de roubo grave, o Estado requerente jamais poderia solicitar extradição. Por outro caminho, também entendo possível a análise da prescrição. É que o prazo prescricional de 5 anos, inserido no mencionado artigo 78 do Código Penal alemão, se refere a crimes puníveis com pena de prisão, cujo limite máximo for superior a 1 ano, mas que não exceda 5 anos. Sendo assim, ou seja, se a pena mínima combinada pela linha L do artigo 249, crime de roubo grave, é de 1 ano, posso concluir que o seu limite máximo só poderá ser um período de tempo superior a 1 ano, o que também já remete o prazo da prescrição para o período de 5 anos, que, no caso, ainda não se expirou, conforme demonstrado. Já me dirigindo para a conclusão, senhora presidente, também penso que não houve a prescrição com base no direito penal brasileiro. Isso porque a pena máxima, combinada em abstrato para o crime de roubo, artigo 157 do CP, é de 10 anos. Sendo assim, a prescrição da pretensão punitiva só ocorrerá em 2018, tendo em vista o prazo prescricional de 16 anos, presente no inciso 2º do artigo 109 do Código Penal brasileiro. Por tudo quanto posto, defiro parcialmente o pedido extradicional, o que faço para que o extraditando responda perante as autoridades alemãs, no tocante aos casos 1 a 3 do pedido de extradição, tão somente pelo crime de roubo, ressalvando que o Estado requerente deve dar garantias de que será feita a detração do tempo de prisão a que o extraditando foi submetido por força deste pedido extradicional, e que o tempo de cumprimento de eventual pena privativa de liberdade não possa ultrapassar o limite máximo de 30 anos. Senhora Presidenta, como voto? O eminente relator defere, portanto, nos termos do seu voto, em parte, o pedido extradicional. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência. Ministro Carlos Aires Brito, então houve o atendimento à diligência quanto à juntada de O Ministério documento. Público insistiu e os documentos chegaram. Sim, acompanho o relator, presidente. Então, depois da manifestação do Ministério Público? Isso. Porque em 2 de abril há uma... Esse, É uma promoção da Procuradoria-Geral insistindo na diligência, exatamente, que até então não havia sido cumprida. Depois ela se manifesta pela improcedência. Exatamente. por prescrição. Não. Deixa eu ver. Pelo não Pelo atendimento. pelo atendimento da juntada, quando a juntada dos documentos. Cópia 2 de dos abril. diplomas que definem Tem o razão. crime dos artigos, né? A diligência foi só pelo texto legal, viu? Para juntar O texto legal. texto Sim, legal. e Só foi foi juntado... que eu saiba, foi.
Deixa eu ver aqui. O problema é que a República Federal da Alemanha, em vários processos extradicionais, por uma razão ou outra, não vem cumprindo as determinações do tribunal. Eu tenho encontrado. Nós temos- Demora, Mas aí que está, eu mesmo já declarei extintos uns 2 processos extradicionais, o ministro Gilmar também, o ministro Eros, todos, né, em decorrência de não atendimento. Pelo parecer, teria havido 2 atos instando o governo requerente a juntar os textos, né? Uma folha 96 e outra folha 150. Isso acontece. Daí eu né? ter... O parecer diz que não veio o texto legal, fixa o máximo da pena. Instrução instrutória, isso é fundamental para o exame da prescrição. Daí a proposta. O extraditando quer ser extraditado, mas vai ter que pagar a passagem. Viu, ministro? Mas os textos foram juntados. De todo modo, eu fiquei preocupado quando o ministro deferiu parcialmente, porque pensei que ele fosse extraditar só os braços do do extraditando. Mas os textos foram juntados. Me preocupa muito a circunstância, como já ressaltado pelo ministro Celso de Mello, né, de o tribunal baixar o processo em diligência para juntar documento, não ocorrer essa juntada. Agora, o eminente relator esclarece agora que, os textos foram produzidos nos A autos. análise do relator sobre a prescrição. E aí não houve o retorno à Procuradoria do processo para emissão de parecer quanto ao fundo, porque o parecer está limitado a essa questão, né, o vício formal. Espera aí, excelência. Deixa eu pegar os autos. Ministro Carlos Brito, enquanto Vossa Excelência revisa, vamos suspender esse julgamento e chamar um outro, pode ser? Chamamos o inquérito, sendo relator o ministro César Peluso, o inquérito 2431. Autor Roberto Requião de Melo e Silva, e indiciado Osmar Fernandes Dias. Senhor presidente, queixa-crime ajuizado por Roberto Requião de Melo e Silva contra Osmar Fernandes Dias sob acusação de crimes de difamação e injúria. Alega o querelante que no debate entre candidatos ao governo do Paraná e promovido pela TV Bandeirantes 28 de agosto do ano passado, teve sua reputação ofendida pelo querelado, o qual por diversas vezes lhe atribuiu a pecha de mentiroso. Aduz ainda, as agressões realizadas pelo querelado evidenciam em controvérsia a atribuição direta ao querelante de que o mesmo estaria mentindo perante a opinião pública quando afirma que a fazenda não foi declarada com o valor correto. Requer, por fim, seja a queixa instaurada e julgada procedente. Em 13 de setembro, determinei visto o Ministério Público se manifestou preliminarmente pela rejeição da queixa-crime por ilegitimidade ativa do querelante e no mérito pelo arquivamento por atipicidade da conduta. É o relatório, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência? Senhor presidente, o querelante é parte ativa e legítima na ação penal. As supostas ofensas ter-se-iam dado durante a realização de debate político promovido e veiculado pela TV Bandeirantes entre os candidatos ao cargo de governador do Estado do Paraná. Tem razão a subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia Sampaio Marques, ao ponderar que os fatos devem ser analisados à luz do Código Eleitoral e não do Código Penal, como pretende o querelante. É que, na verdade, as supostas ofensas proferidas em debate entre candidatos na campanha eleitoral configurariam, em tese, os delitos tipificados nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, que eu me excuso de ler. Embora esses textos aludam à propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, seu conteúdo normativo, evidentemente, abrange também os debates políticos por televisão, pois sua finalidade, tal como em outras modalidades de propaganda eleitoral, visa a captação de votos por candidatos e partidos políticos. Enquanto a legitimidade para a ação penal, remata a norma do 355 do Código Eleitoral. As infrações penais definidas nesse Código são de ação pública. Como a lei não exige representação do ofendido, a territorialidade da ação é exclusiva do Ministério Público. Assim, diante da manifesta ilegitimidade ativa do querelante, rejeito a queixa-crime e, no mérito, acolho integralmente o parecer da douta Procuradoria pelo arquivamento do inquérito exigido pela jurisprudência, conforme precedente na PET 3.197, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. O tipo da inicial é o seguinte: num debate,
o então candidato querelante imputa ao querelado declarações falsas em relação a uma fazenda, o valor de uma fazenda. É um pouco longa a transcrição, mas o querelado, em todas as áreas, você mente, para de mentir, etc. Isso no meio do debate. A representante do Ministério Público, já na condição de titulação penal, manifestou-se pelo arquivamento ante a tipicidade da conduta, alegando exatamente que se trata de um debate político onde as críticas são toleráveis. Em caso análogo, o ministro Sepúlveda Pertence, no inquérito 503, questão de ordem, ponderou: esse contexto de apaixonada disputa eleitoral que se deu ao fato reclama que a sua valoração penal se faça sobre critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, a qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outro no curso do relacionamento comum na vida civil entre particulares. Estou acolhendo o entregamento do parecer da Procuradoria e determinando o arquivamento do inquérito. O relator encaminha pelo arquivamento do inquérito. Presidente, eu peço vênia ao relator para suplantar a preliminar de legitimidade. Entendo que, muito embora a ação eleitoral, penal eleitoral, seja uma ação pública, o ofendido, em se tratando de crime contra a honra, tem a legitimidade para propô-la. Agora, quanto ao mais, acompanho Sua Excelência. Realmente, nós tivemos palavras assacadas no calor de uma disputa eleitoral, em um programa eleitoral. E o que é asseverado não chega às raias aí da tipologia, né, evocada pelo autor, né? Eu rejeito, por esse motivo, a queixa-crime. Você arquiva? Sim, arquiva, né? Bem, há mais divergência? O tribunal, por maioria... Pois não, ministro. Eu deixaria uma reserva quanto ao ponto tocado pelo eminente ministro Marco Aurélio. Fui o voto condutor da virada da jurisprudência do tribunal em matéria de crimes contra a honra propter officium, em que entendemos existir uma legitimação concorrente do ofendido. Deixo apenas essa reserva quanto aos crimes eleitorais, porque, no caso, é patente a tipicidade do fato que, conforme acentuei no precedente referido pelo eminente relator, em ambiente de campanha eleitoral, a valoração do fato para a caracterização da injúria, obviamente, há de ser mais tolerante do que em relações privadas. Portanto, Então, não chega a ser divergência. sim, apenas acompanho o registro. relator apenas com essa reserva quanto ao problema da legitimidade, porque, de qualquer maneira, Sua Excelência, o Ministério Público foi ao fundo, rejeitaria a queixa e rejeito também, e acolho o pronunciamento do Ministério Público pela tipicidade. Portanto, o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, determina o arquivamento do inquérito, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, no que diz respeito apenas à preliminar de legitimidade, assinalada também a posição do ministro Sepúlveda Pertence quanto a este ponto. Senhora Presidente, Ministro Carlos Brito, por favor. Ministro Marco Aurélio, os textos legais foram todos juntados. Agora, o Ministério Público passou a opinar pelo indeferimento porque a linha primeira do artigo 249 do Código Penal alemão não contém previsão de pena máxima. Mas eu enfrentei essa questão, ainda assim eu fiz o exame da prescrição e concluí que é possível deferir, porque não está prescrito o crime. Ela é instrutória. Mas no começo comum, porque, pelo que eu ouvi na leitura do seu voto, a pena máxima é a base para
Isso para roubo o prazo menos grave. prescricional. Hein? Isso para o caso de roubo menos grave, como foi considerado aqui. Sim. Mais favorável Tanto ao ao extraditando. E aí tem uma pena privativa de, em casos menos graves, a pena privativa de liberdade é de 6 meses até 5 anos. Mais grave não há limite. Está Não há marcado o limite. limite máximo, Então, a partir daí, eu fiz a análise. Sim. e Quanto ao concluí. outro crime, não. Não, quanto ao outro, não. porque não está sendo imputado. Há divergência? O tribunal, portanto, nos termos do voto do relator, unanimemente defere, em parte, o pedido extradicional. Senhores ministros, vamos encerrar a sessão nesse momento, porque devemos, na sequência, lançar esse tribunal definitivamente na era eletrônica com o lançamento do nosso ESTF, inicialmente habilitando o ingresso dos recursos extraordinários na forma eletrônica. Essa solenidade está marcada para as 18 horas e já estamos quase atrasados. Está encerrada a sessão. Confirmada a extraordinária de segunda.